setor pesqueiro passou por mudanças devido ao período de defesa dos peixes e o Pense Verde vai saber como será feita a fiscalização e como esse momento é importante para a reprodução de várias espécies de peixes. Vamos conferir. No ambiente aquático, existem períodos do ano e áreas em que a pesca é proibida conforme a espécie e a intensidade. O defeso visa proteger um dos períodos mais prejudicáveis das espécies, que é a fase de reprodução. A proteção vale para peixes, crustáceos e outros organismos aquáticos de valor comercial, marinhos e de água doce. As autoridades de proteção e fiscalização ambiental deverão determinar regras de manejo para que as populações ameaçadas se recuperem. O coordenador de fiscalização do IBAMA, Miller Holanda, nos explica melhor sobre o que é o período defeso e quais as espécies que atualmente estão nesse período. O período defeso, digamos, melhor dizendo, nos mares brasileiros, né? É um período em que as espécies coincidem com a reprodução dessas espécies e aí onde elas conseguem repor os estoques, né, que foram ou pescados ou naturalmente predados por outras espécies. Então esse defeso é para resguardar e manter a continuidade desses animais no mar. No defeso agora, a mais conhecida é o pargo, né? Mas por conta dessa portaria, por força dessa portaria, também está suspensa a pesca do sirigado e da garupa, além de uma série de espécies de arraias e tubarões. O período de defesa afeta diretamente a vida de vendedores e consumidores do pescado em diversos locais do estado, inclusive aqui no mercado dos peixes. Pescador desde seus 8 anos de idade, Antônio Pereira explica quais os cuidados que ele tem em relação a esse período. A gente não compra algum que aparece que é muito difícil aparecer o pargo fresco. Se alguém tem um estoque de pargo que comprou, estocou para tirar a licença, só que esse peixe só pode ser vendido congelado. Como é que você vai vender o pargo fresco quando está no defeso? E quando você fez um estoque e tirou uma licença no IBAMA para vender, você tem que vender ele congelado. Se você tiver a licença, né? Caso você não tenha licença, você não pode trabalhar com o pescado. Ana Cláudia, que é professora, estava fazendo suas compras no mercado dos peixes. Ela presta atenção a outro fator também importante. Eu olho assim mais a questão da higienização, né, do local, né, do preparo também. Ela tem conhecimento da época proibida para a pesca de algumas espécies. Já ouvi falar. Tem aquela questão, né, de em alguns períodos certos pescados não poderem pescar, né? E aí eles têm até que, no caso do caranguejo, por exemplo, né? Eles têm que conservantes, né? Assim, bastante quantidade, até mesmo para não faltar, né? Porque nesse período é proibido, né? A pesca da lagosta, caranguejo, esses crustáceos, né? O farmacêutico Rafael Brito também comenta um pouco sobre os cuidados na hora das compras. Tem um período que a gente não pode comprar certo tipo de peixe, né? Porque está na fase de reprodução, você não tem como, não pode ser pescado esse peixe. Então, quando ele é pescado, ele é irregular, né? A gente não pode comprar para não alimentar também essa maneira irregular de trabalhar. Com a chegada da Semana Santa, o aumento de preços é algo bastante comum. Mas você sabe por qual motivo? Isso se deve a 2 fatores e acredite, um deles é justamente pelo período defeso. Na Semana Santa, toda Semana Santa, existe esse aumento de preço sobre o peixe, porque existe dois fatores muito importantes que o consumidor não conhece, não entende. Primeiro, não existe uma Semana Santa que não seja com a noite de lua cheia. O que quer dizer lua cheia? Noite de lua no mar. A produção cai 20%, 25%, porque não tem, a gente não pesca. Na noite de lua ninguém consegue pegar peixe. O outro fator é o problema do pargo estar no defeso. Por quê? O pescador, quando sai para o mar para pescar o pargo, ele traz 5 espécies de peixe. Ele traz o pargo, o sirigado, a garopa, a cioba e o dentão. Esses peixes todos são pescados junto com o pargo. Se está no período do defeso, falta 4 espécies de peixe. Porque se o pescador não sai para pescar o pargo, ele também não vai pescar essas 4 espécies. Com isso, a produção cai 50%. Com mais 20% do período da lua, aonde é que vai chegar esse preço? Com certeza o aumento é por causa disso aí. Francisco Carlos, pescador e vendedor, está consciente sobre a principal consequência que pode ter como prática irregular, sem a autorização da fiscalização do IBAMA. Nós não podemos vender o pargo
porque ele está no defeso, né? Ele começou agora em dezembro e vai parar em maio. E outra coisa, eu não vou vender parco porque eu sei quanto custa o valor da multa. Isso mesmo, há uma punição para quem descumprir a lei. Se for flagrada a situação irregular, o pescado todo será apreendido e vai ser aplicado uma multa, um auto de infração. Esse auto de infração ele começa em R$ 700 e pode ir até R$ 100 mil, tá? Dependendo do porte da empresa, dos atenuantes que prevêem a lei. De R$ 20 por quilo de pescado apreendido. O coordenador de fiscalização do IBAMA faz um alerta e deixa claro sua preocupação com o meio ambiente, se continuarem a pescar irregularmente. Se mesmo com essa proibição continuar havendo a pesca dessas espécies, conforme indicam os estudos, vai empurrá-las cada vez mais para a extinção. Então, os estoques vão diminuir e, chegando à extinção, acho que os maiores apenados seremos nós mesmos, porque dependemos diretamente delas. Sai daí, no próximo bloco você vai ver a primeira árvore solar da cidade, capaz de absorver a luz do sol e transformá-la em energia. O Pense Verde volta já!